No dia de ontem, nós vimos a última reunião do Fed, onde lá foi anunciado alguns pontos que já afetam o preço do Bitcoin no dia de hoje. Inclusive, nós estamos vendo o Bitcoin abaixo de 107 mil dólares. Isso é um reflexo a alguns pontos que foram notados na última reunião. Fala sobre inflação, fala sobre empregos nos Estados Unidos. Também nós tivemos ontem a reunião do Xi Jinping com o Trump e a reunião não trouxe benefício para o mercado, foi uma reunião positiva na questão de geopolítica, mas o mercado não comprou essa tese e não teve fluxo comprador no primeiro momento. Mas será que nós chegamos ao fim desse período de queda? Ou será que nós vamos entrar em um bear market nesse momento? Onde nós veremos mais queda ainda no Bitcoin, nós veremos mais queda ainda nos outros criptoativos, e isso pode impactar quem está comprado na tese ou quem está muito alocado. Sobre tudo isso vamos falar aqui nesse vídeo, pessoal. Mas antes eu peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e se você quer se aprofundar nesse mercado, nós temos o Blocktrends Pro. Inclusive, todo esse tema abordado nós falamos hoje na nossa reunião de assinantes. A nossa reunião de assinantes é semanal, então toda semana eu e o Cauê falamos sobre o mercado, estrutura de mercado de altcoins, estrutura de mercado de Bitcoin e o que vem acontecendo dentro desse mercado. Dois pontos que podem ser ressaltados. Primeiro, nós tivemos duas discordâncias na reunião do FED. Nós tivemos um membro que não queria cortar os juros. Isso já mostra pontos para a próxima reunião em dezembro. Nós tivemos outro membro que queria cortar além do 0,25. Então ele queria cortar 0,50. E essa discordância começou. Também nós tivemos o anúncio. A primeira medida do Fed é anunciar. E eles anunciaram o fim do aperto quantitativo, que é chamado de QT. Então, este fim de aperto quantitativo vai começar no dia 1º de dezembro. No momento que encerra-se o aperto quantitativo, nós temos um período de flat, ou seja, fica ali o fim do QT, e depois desse período entra o QE, o Quantitative Easing, que é quando entra fluxo de liquidez. E Quantitative Easing, nós já vimos como foi em 2020, por exemplo, é dinheiro sendo imprimido. Isso influencia a liquidez global, que é diretamente correlacionado com o Bitcoin e ativos de risco. Também nesse momento, nós estamos vendo um grande hype de inteligência artificial. E isso pode gerar um burburinho no mercado. Nós estamos vendo a Nvidia, que chegou a 5 trilhões de market cap. Para vocês terem uma noção, hoje a Nvidia vale 2 vezes mais do que o Bitcoin e ainda sobra. Então, podemos estar vivendo aí uma bolha da inteligência artificial. Não vou dizer bolha, mas pode ser que uma hora esse fluxo por inteligência artificial caia e o fluxo de capital vá para outros mercados. Mas eu trouxe alguns gráficos aqui para mostrar para vocês que podem voltar o Bitcoin para o seu topo histórico. Prestem atenção nisso. Bom, primeiramente vamos falar sobre outubro. Normalmente outubro é um mês positivo para o Bitcoin. Se você olhar ao longo da história, a maioria dos meses ficou positivo, tendo no mês aqui em 2014 menos 12, foi o ano que ficou negativo. Nós tivemos em 2019, em 2018, nós tivemos menos 3,83 e nesse ano nós estamos acumulando menos 5,97, sendo que o mês acaba amanhã e amanhã costuma ser, o último dia do mês costuma ser um dia de muita volatilidade, então pode incluir essa volatilidade no dia de amanhã. Com isso, nós vimos alguns gráficos interessantes, como o gráfico do Ted Pillows. Ted Pillows ele faz algumas análises dentro do mercado, e o que ele já estava analisando ontem, anteontem e algum tempo atrás é o seguinte:
Sempre que está acontecendo a reunião do Fed, acontece a reunião do Fed, o Bitcoin cai em torno de 7, 8%. Então, o que aconteceu na reunião de dia 18 de junho foi isso, uma queda ali de quase 8% no Bitcoin. O que aconteceu no dia 30 de julho, mesma coisa. Reunião do Fed, queda de 6,18. Voltamos ao all-time high. Ó, tivemos um all-time high depois de junho, tivemos um all-time high depois de julho, depois em setembro tivemos ali o corte de juros, mas o Bitcoin também caiu, quase 8% de queda. Então, tivemos depois novamente um novo all-time high aqui. E por último, hoje nós estamos vendo uma queda bem forte, chegando bem próximo do preço que ele tinha colocado aqui, em 106 mil dólares. Pode ser que esse preço vai até mais abaixo dos 106 mil dólares, tá? O que nós estamos vendo hoje é um baixo fluxo comprador, baixo fluxo de compra, então tomem cuidado. Nós estamos vendo também uma venda acontecendo grande na Bitfinex, isso foi mostrado para os assinantes do Blocktronics Pro. Com isso, nós poderíamos ter uma boa zona de compra entre os 107 e os 100 mil dólares no Bitcoin. E se esse fluxo continuar, esse gráfico se repetir novamente, nós veremos um novo all-time high já no próximo mês ou antes da próxima reunião do Fed. A próxima reunião do Fed vai ser em dezembro. No dia 1º do próximo mês tem no dia 1º de dezembro já tem o fim do QT. E alguns pontos que o Jeremy Powell colocou ontem é o seguinte: ele não tem certeza se teremos esse segundo corte de juros, aqui esse terceiro corte de juros, que já era colocado como dado, tá? Atualmente, 72% do mercado coloca como um corte de juros, mas ontem estava em 90 e poucos por cento. Então, caiu muito essa previsibilidade. O mesmo aconteceu para janeiro. Janeiro, ó, nós poderemos ter apenas um corte de juros aqui e ser esse corte de juros até março, talvez. Tá? Então, ou seja, nós poderíamos caminhar até março, dezembro, janeiro, março, com apenas um corte de juros até lá. E aí vai entrar muito a questão de política monetária nesse meio tempo. Por quê? São 45 dias até o 10 de dezembro, são 45 dias até aqui janeiro. Na verdade, não vai, 45 dias. E também vai ser 45 dias até março. 45 dias são as reuniões do Fed. Como um todo, se vocês olharem o que está acontecendo no índice de medo, nós podemos estar dentro de uma grande zona de compra, tá? Período de compra aqui. Vou mostrar para vocês o Fear and Greed. Quando ele entra neste patamar laranja, quando ele entra neste patamar vermelho, costumam ser boas zonas de compra. E nós não tivemos muita euforia esse ano. Foi um ano bem complexo para o Bitcoin e para criptoativos, onde nós tivemos uma pequena zona de euforia ali no fim do ano passado, nós não tivemos grande euforia ao longo do ano e tivemos períodos de pequena euforia. Isso tende a melhorar com o tempo, tá? Eu acho que pode ser que nós tenhamos um fluxo de liquidez daqui um mês, daqui 2 meses, nesse espaço de tempo. Mas o que está apontando é que nós podemos estar caminhando para um fim de ciclo. É isso que nós já estamos mapeando dentro do Blocktronics Pro. Então, se nós estivermos caminhando para um fim de ciclo, normalmente o ciclo acaba em um momento de euforia, ou de extrema euforia. Nunca acaba em um momento de medo. Então, o que vai acontecer é, podemos ter um fluxo de euforia daqui para frente, ou nos próximos meses. Esse fluxo de euforia ser o último período do ciclo, tá? O ciclo de liquidez normalmente é contado em 5 anos. O ciclo do Bitcoin, normalmente o pessoal conta de 4 anos, né? Que era o quê? Estava acontecendo 3 anos de alta, 1 ano de queda. Se vai se repetir no próximo ano, nós veremos. Mas tem que acompanhar também o ciclo de liquidez global. Este ano, nós vamos ver o fim do QT. Vai ter um momento flat. Esse momento flat pode
vai dar um estacionamento ali, uma parada no fluxo de liquidez e depois vir o quantitative easing e aí gerar mais liquidez para o mercado. Tudo isso se nós não gerarmos, claro, um problema global. Um cisne negro, algum dos grandes bancos dos Estados Unidos quebrarem, tivemos muitos layoffs. Essa semana foi uma semana de grandes anúncios de layoffs por conta de inteligência artificial. Nós estamos vendo empresas diminuindo o quadro de pessoas, então estão demitindo pessoas, mas não tivemos grandes impactos ainda na estrutura de dados. Esses dados normalmente são atrasados, os dados do Fed normalmente são atrasados, e com isso pode gerar aí um ponto de euforia, talvez 2 pontos de euforia ainda ao longo desse ciclo. Não acho um bom momento para você estar exposto em altcoins de baixa capitalização. Então, se quer ter altcoin, compra Solana e Ethereum. Bitcoin, Solana e Ethereum, talvez Sui pode entrar aí no seu portfólio. Mas vai mais com Bitcoin, vai comprando Bitcoin, acho que nesse momento de 107, se pode cair a 104, você já vai estar comprando em um momento positivo de mercado. Então, nesses períodos laranja, costumam ser bons momentos de compra. Já se mostraram bons períodos aqui, já se mostraram bons períodos no ano passado. Então pode ser um bom momento para você comprar esses ativos, quer aumentar a posição em Ethereum, quer aumentar a posição em Solana, ou não tem Solana, não tem Ethereum, pode ser um bom momento de compra. Então, preste atenção nesses fluxos. Se vocês querem mais gráficos como esse, nós temos dentro do Block Trends Pro, vocês recebem pelo WhatsApp, e também nós temos um encontro semanal, onde falamos sobre tudo isso, fluxo de mercado, o que está mudando, o que não está mudando. Mas um ponto importante para vocês olharem, novembro pode ser um mês que fique muito lateral o mercado, tá? Porque nós não vamos ter quase nada, nós não vamos ter a reunião do Fed, nós não vamos ter o fim do QT, porque o fim do QT só acontece dia 1º de dezembro. Não tem nenhum movimento que pode gerar fluxo, tem o medo no mercado. Então pode ser um bom momento de compra, pode ter um mês, esse um mês de período de posicionamento, você vai se posicionando, vai comprando ativos que façam sentido na sua carteira. No longo prazo, Bitcoin continua sendo o ativo master aí do mercado, vai ser um ativo que vai continuar valorizando no longo prazo, porque ele é muito voltado para a questão de liquidez. É o melhor ativo hoje para você ter na sua carteira, é um ativo que acredito que vai até $1 milhão nos próximos 5 anos. Então, nesse momento, é um momento de curto prazo, tome mais cuidado, vai se posicionando aos poucos. Se você olhar num horizonte temporal maior, não vai importar se você comprou o Bitcoin a $110 mil, a $120 mil, sendo que ele vai estar em $1 milhão, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se quer ver mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal. É isso aí, falou e abraço.